Sejam bem-vindos a mais um quadro E aí, doutor? Eu sou Thaís Dutra e comando esse bate-papo cheio de informação e esclarecimentos através das redes sociais do Diário do Iguaçu. Já diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Mas será que quando o assunto é check-up médico, a prática acompanha a sabedoria popular? E como será que anda a cultura do autocuidado entre homens e mulheres? Há diferença? E o que de fato é um check-up anual? E qual a sua importância? Tudo isso e mais um pouco nós iremos debater através de um bate-papo muito interessante com um convidado especial, o Dr. Asdrubal César, que é médico e especialista em saúde da família. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís, e a audiência do Diário Iguaçu. Doutor, início do ano é um ótimo momento para que as pessoas se organizem para fazer aquele tradicional check-up anual, não é mesmo? Sim, é uma época de início. Janeiro, né, é o mês do início, então é o mês das portas de entrada, né? O janeiro vem do nome de um deus romano chamado Janus, e ele era o deus dos inícios. E agora, né, já estamos em fevereiro, mas estamos aí, no início do ano. É um bom momento para a gente pensar na nossa saúde, fazer o nosso planejamento e para que a gente também faça melhor as coisas durante o ano, produza mais, tenha mais disposição. É ideal a gente ver como é que está a nossa saúde, porque sem saúde você vai ter dificuldade durante o seu ano todo, né, para ser mais produtivo, ter mais disposição para fazer as suas coisas. Então é um momento ideal para a gente começar a pensar nisso. E o cuidado com a saúde começa através da prevenção? Sim, a minha especialidade é medicina de família. A gente fala que, né, no caso também, no meu consultório eu falo, eu prefiro ver o paciente com saúde do que ele vir aqui doente. Então, para eu manter a saúde dele em dia, nós fazemos um planejamento, um gerenciamento de saúde. Claro que tem pessoas que já têm doenças crônicas, né, pré-instaladas, já tem um acompanhamento médico com alguns especialistas focais, mas o médico especialista em medicina de família vai fazer o gerenciamento, a gestão de saúde, e nisso também vai fazer um planejamento de que exames de rotina são necessários essa pessoa fazer ao longo da vida dela. Então vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem história familiar de câncer de mama, uma mulher, ela deve fazer o exame de rotina mais frequentemente, às vezes, porque de 6 em 6 meses, ao invés de um ano, dependendo da classificação da mamografia que ela teve, a primeira dela. Então, um dos exemplos. Outro exemplo, o paciente tem história de câncer de próstata. Então, às vezes, ele vai ter que fazer o exame, né, relativo ao câncer de próstata antes do exame lá com 55, 45 anos. Então, às vezes, ele pode precisar começar antes. A mesma coisa sobre quem tem história de câncer de intestino. Tem que fazer, às vezes, o exame antes da idade preconizada para a população em geral. Então, é muito importante ter um médico que conheça o teu histórico pessoal de saúde e doença e também seu histórico familiar e hábitos de vida para decidir quais são os exames de rotina indicados e qual a frequência desses exames de rotina. Doutor, o que é de fato um check-up e qual a sua importância? Certo. Muita gente pensa que é uma receita de bolo pronta, tá? Mas é individualizado. A gente leva em consideração a idade, o gênero, a questão, como eu falei, da história pessoal de saúde ou doença que essa pessoa tenha, a história familiar dela em relação a doenças que tenham ocorrido em parentes de primeiro grau, por exemplo, a questão também dos hábitos de vida dela, tudo isso vai influenciar para que a gente possa fazer e determinar quais exames de rotina são ideais para ela. Até para que não gere exames desnecessários, porque exames também acarretam em algum risco, por exemplo, raio-x, tomografia, existe radiação naquele exame. Então a gente não pode ficar expondo a pessoa toda hora à radiação. Então isso deve ser medido, né? Deve ser pensado em relação a esses exames. Tem exames que são mais invasivos, que vão necessitar às vezes de uma sedação, ou o exame por si só tem uma invasão do próprio corpo, por exemplo, um cateterismo. Então você também não pode pedir um exame sem ter uma indicação precisa. Então, essa é a necessidade de ter essa abordagem mais individualizada, porque muita gente às vezes acha que é uma receita de bolo, ou vai em alguns profissionais de saúde, né, não só da área da medicina, mas outros, que antes mesmo da consulta, antes de ver o paciente, às vezes já entrega uma lista de exames, né, sem nunca ter falado com o paciente, né? Então, é uma, vamos falar, uma receita de bolo que serve para todo mundo? Não. Tem que ser personalizado, deve ser individualizado essa abordagem. Doutor, para deixar mais claro para quem nos assiste, existe uma base
deste check-up, exames básicos que devem ser solicitados? Existe essa questão que o que a gente chama na medicina de iatrogenias por exames. Então, pode haver problemas quando você faz exames de forma excessiva. Então, muita gente pensa assim, seria ótimo então fazer uma ressonância da cabeça aos pés. Não, a ressonância tem suas indicações precisas. Tá? Exames podem ter resultados falsos positivos e isso pode gerar angústia no paciente e até uma confusão para fazer uma hipótese diagnóstica ou estabelecer um diagnóstico bem feito. Então a gente precisa ter, assim como medicamentos, que a gente faz uma prescrição baseada num diagnóstico, a solicitação de exames é muito semelhante a isso. A gente precisa ter um diagnóstico da saúde da pessoa naquele momento da vida dela para também solicitar os exames mais adequados. Então não é porque você fez 80 exames, por exemplo, você está mais bem avaliado do que uma pessoa que às vezes fez 18 exames, mas que foram pedidos com exatidão. Doutor, de uma forma geral, para indivíduos saudáveis, qual é a periodicidade do check-up anual? Para pessoas saudáveis, eu falo que a pessoa pelo menos uma vez ao ano vai ao médico. E nessa consulta anual é estabelecido que exames devem ser feitos naquele momento da vida dela. As mulheres têm isso muito já no dia a dia delas, no cotidiano, né? De fazer o preventivo uma vez ao ano. Os homens, né? Aí as esposas às vezes que levam os homens pela mão lá no consultório, né? Os homens, eles têm que também criar essa rotina de pelo menos uma vez ao ano vai no médico. Aferir a pressão arterial, por exemplo, é indicado pelo menos uma vez ao ano para as pessoas sadias. Então toda oportunidade que a pessoa tem de aferir a pressão, que foi uma unidade de saúde, que seja para ir vacinar, mas afere a pressão arterial, que a hipertensão é uma doença muito prevalente na população. Então você é uma oportunidade de contato com o serviço de saúde, medir a pressão arterial. Então criar essa rotina, uma vez ao ano, ir no médico. Tem um médico de confiança, um médico que te conheça e que faça essa gestão da saúde. Se a pessoa tem alguma doença crônica, aí já muda um pouco, porque aí a pessoa tem que fazer às vezes exame de 6 em 6 meses. Ou se ela está com uma doença crônica e ela não está compensada dessa doença, pode ser necessário ela fazer de 3 em 3 meses. Compensou, por exemplo, diabetes, está descompensada, 3 em 3 meses. Compensou a diabetes, 6 em 6 meses. Agora, uma pessoa sadia, uma vez ao ano. Doutor, então qual é a importância da consulta médica antes da solicitação de exames? Eu acho isso muito importante, porque, como eu falei, solicitação de exames segue uma lógica como a prescrição de um medicamento. Você precisa avaliar esse paciente, saber a história pessoal dele, histórico de saúde e doença, história familiar, hábitos de vida, ocupação, inclusive a ocupação influencia muito na saúde das pessoas, e aí sim você fazer um diagnóstico de saúde para prescrever exames. A solicitação de exames é uma prescrição, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim como o medicamento, você precisa ter um diagnóstico ou estabelecer uma hipótese diagnóstica, para os exames é a mesma coisa. Doutor, na sua prática de consultório, quais são os fatores culturais que diminuem essa adesão dos homens, né, às consultas médicas e até mesmo ao check-up? Certo, os homens têm aquela questão cultural de, eu sou forte, eu não posso transparecer uma fraqueza, há algumas barreiras em relação a alguns exames, né? Por exemplo, quando fala de exame de toque retal no paciente, o homem já reage mais a esse tipo de situação. Mas é importante lembrar que a gente conseguir fazer um exame preventivo ou um exame que diagnostique uma situação no seu estágio inicial, por exemplo, um câncer em estágio inicial, isso faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Então a gente não pode ter medo de fazer exame. Outra questão cultural também, as pessoas às vezes falam, eu não vou fazer exame porque eu vou ficar procurando coisa, aí eu vou achar. Não, o problema, se ele existe, ele já está lá. Então você não está procurando coisa, vai diagnosticar um problema existente precocemente e aí você vai ter mais sucesso no tratamento. Outra questão importante de fazer essas consultas anuais com o médico e estabelecer exames que sejam necessários naquele momento, o contato com o médico também favorece a questão da mudança e também permanência na mudança do estilo de vida. Então a pessoa começa a ter orientações. A consulta não é só para pedir exame, a consulta é para orientar a pessoa em relação à mudança dos hábitos dela. Algum exame vem alterado, é uma grande oportunidade de alertar ela, olha, você veio o triglicerídeo um pouco alto, mas ainda não é para remédio, mas mudança do estilo de vida vai melhorar esse teu triglicerídeo, um exemplo. Ou você está com pré-diabetes, isso é um alerta para a gente mudar o estilo de vida.
Então, essa é a importância de estar fazendo um acompanhamento periódico com o médico, mesmo que a gente está saudável, né? Como eu falei, na minha especialidade eu quero ver pessoas saudáveis e eu quero manter elas com saúde. Em relação ao exame físico, ele faz parte do check-up e qual é a sua importância? Não, o exame físico também faz parte da consulta médica, de uma consulta de check-up médico, né, ou consulta de saúde. O exame físico é um momento de aferir a pressão arterial, fazer a ausculta cardíaca, pulmonar, às vezes fazer palpação. E nesse momento ele complementa a questão da anamnese, né, da entrevista clínica. Entretanto, hoje com a questão, por exemplo, da oportunidade da pessoa ir ao médico, às vezes ela não tem essa oportunidade, está com dificuldade de acesso, está naquela correria do dia a dia, eu particularmente acho que o contato sempre com o médico é melhor do que contato nenhum. Então, às vezes ela pode usar dos recursos da telemedicina, fazer essa entrevista clínica online. Claro que não vai ser o padrão ouro, vai faltar ainda questões relacionadas ao exame físico, mas pelo menos já adianta com a entrevista clínica a solicitação de alguns exames até ela passar também no consultório para fazer um exame físico, por exemplo. Então, essa opção é para aquela pessoa que realmente está com muita dificuldade. Por exemplo, eu tenho pacientes que trabalham embarcados em plataformas de petróleo, né, offshore, e eles precisam manter uma rotina também de cuidado de saúde. Então, às vezes, ele não tem oportunidade de ir até o consultório por causa da questão da ocupação dele. Mas numa entrevista clínica, online, por telemedicina, às vezes a gente pode solicitar e adiantar alguns exames que sejam necessários naquele momento. É melhor aproveitar a oportunidade do que perder a oportunidade de avaliar o paciente. Doutor, de que maneira a medicina pode tirar proveito da Então tecnologia? vamos falar um pouco de tecnologia na área da medicina. Existem aplicativos e inteligência artificial que auxiliem também na interpretação de exames. Bom, a telemedicina, ela é uma ferramenta da medicina. Ela não veio para substituir a medicina, ela não veio para substituir o padrão ouro, que é o exame clínico com anamnese, exame físico, mas ela é uma ferramenta de mais acesso à saúde, justamente por essa facilidade da pessoa ter acesso ao médico. Aonde ela estiver, que tem um sinal de internet, uma conexão de boa qualidade e o médico também, eles podem fazer uma entrevista clínica, conversar, fazer a solicitação de exames ou prescrição de medicamentos, se o médico identificar que para aquela situação não há necessidade imperiosa do exame físico. E se houver a necessidade do exame físico, muitas vezes o médico vai já dar as orientações, prescrições necessárias, exames, e vai falar para o paciente, ó, nesse ponto aqui a gente precisa do exame físico, você vai ter que ir a um consultório presencial, ou até, já aconteceu situações que eu atendi, que eu identifiquei, ó, essa sua situação é uma emergência, não é uma situação para telemedicina. Você precisa ir num atendimento presencial. E quando o médico fala isso, a pessoa não vai ficar em casa esperando. Então a telemedicina é uma ferramenta de mais acesso à saúde. Eu interpreto dessa maneira. Em relação à IA, que você perguntou, né, sobre... O pessoal pega os exames, o PDF, anexa e pede para a IA analisar exames. Isso acontece às vezes até com os médicos. Vem um paciente ou um conhecido, né, na rua, te encontra e puxa hoje o celular e fala, olha só, eu estou com meus exames aqui no celular, você dá uma olhada. Exames são números, por exemplo, né, no papel. Eles, sem história, eles são só números. Eu preciso saber a história para saber, mas por que pediram esse exame? Foi rotina? Você tinha uma queixa? Porque isso muda tudo na interpretação do exame. Então, a pessoa vai lá, ela joga os exames na IA e a IA só vai interpretar aqueles números. Então, se o paciente tem uma leve alteração em um determinado exame e essa alteração não tem a correlação clínica, não quer dizer que ele tem uma patologia. Pode ser uma variação dele em relação ao padrão da normalidade. Porque na normalidade é uma régua. Eu posso ser normal, mas estar um pouquinho fora dessa régua aqui ou do outro lado. Então, a IA não interpreta isso. Tem outras situações também que a pessoa tem um exame falso positivo. E isso gera uma ansiedade enorme. Se ele jogar na IA, ela vai dizer, tem tal doença. Mas se ela não faz a correlação clínica, ela não consegue dizer se isso... Será que é um falso positivo ou não? Ela não faz essa pergunta. E outro problema da IA é que as pessoas estão usando as IAs chamadas generativas. São IAs que geram conteúdo, né? Elas vão gerar qualquer resposta. A IA nunca deixa de dar uma resposta. E ela vai sempre dar uma resposta. Essa resposta pode estar equivocada ou errada. Então é muito importante você ter a interpretação do seu médico de confiança em relação aos seus exames.
Doutor, em relação à interpretação dos exames de forma isolada, ela é recomendada ou não? Eles têm que ter a luz da entrevista clínica, da anamnese, do exame físico quando necessário, para que você faça essa interpretação. Por isso que a solicitação dos exames deve ser baseado nisso daqui, antes. Né? Então você faz a conjunção. Inclusive na medicina a gente chama de exames complementares. Se eles fossem principais, iam se chamar de exames principais. Então, eles são exames complementares. Doutor, em relação à expectativa de vida, podemos afirmar que o check-up é um aliado? Certo. Então, primeiro, como eu falei, confie, né, no seu médico de confiança, aquele médico que te conhece, que te acompanha, que vai te dar o caminho mais exato em relação à solicitação ou à interpretação dos seus exames de rotina. Tá? A tecnologia, ela é uma boa aliada para a questão de informação, de conhecimento, né? Vamos contar uma história aqui para o pessoal entender. Um paciente meu chegou e falou: doutor, eu tô com uma dor no ombro, mas eu fui lá no Google e aí ele disse, ou que eu tô grávido, ou eu tenho câncer. Mas eu acho que não é nada disso, né? Eu só levantei um peso e fiquei com dor no ombro. Esse é o problema dessas ferramentas. Elas também aumentam muito a sensibilidade, né, de não deixar escapar coisas graves e acaba gerando estresse no paciente. Então, o paciente vai lá, joga no Google um determinado resultado de exame ou uma queixa que ele tem, aí o Google vai às vezes jogar uma das hipóteses diagnósticas mais graves. Né? E aí o paciente lê, ele não tem aquela capacidade de interpretar qual a frequência disso que ocorre. Né? Então o médico olha tudo à luz da estatística. Então eu dou aula, né, também de semiologia médica, né, que ensina ao futuro médico a fazer o exame clínico. E aí eu coloco lá, tem várias doenças, né? Mas algumas são mais frequentes e outras menos. Então a gente tem que olhar as coisas à luz do seguinte: se você está num lugar que está uma neblina e você escuta um barulho de batida de cascos, qual o primeiro animal que você pensa? Cavalo. Cavalo. Né? É mais frequente ter cavalos. Então eu penso primeiro no cavalo. Mas vai que naquele dia tem um circo na cidade e escapou uma zebra. Então essa é a zebra. Tá? E essas zebras são as doenças que a gente também tem que colocar na hipótese diagnóstica quando faz análise, né, de um paciente, que são as doenças graves ou que têm algum risco à vida, elas também têm que estar aparecendo na nossa hipótese diagnóstica. Mas qual é a estatística? Essa aqui é só 1%, as outras aqui são 90% de ser chance de cavalo. Mas eu não posso esquecer que tem uma zebra no meio. Então, eu tenho que fazer esse pensamento do raciocínio clínico para tomar as minhas decisões, desde pedir exames quanto prescrição de medicamentos. Eu vejo qual é o... Doutor, em relação à telemedicina como uma alternativa para acessar mais pessoas, qual é a tua opinião sobre o assunto? Os positivos. No início, nos anos 2020, que a gente teve todo aquele problema, né, daquela emergência de saúde pública, foi liberado a teleconsulta médica, que antes não era possível. Antes a gente tinha telemedicina para telediagnóstico, interpretação de laudo de exames, radiologia era muito usado. Então, desde 2002 havia uma legislação sobre isso, mas a consulta médica não estava liberada. Em 2020 veio a liberação. Vou te contar que na história, né, da questão da telemedicina houve muita reação inicialmente. Como toda coisa nova na medicina, né, tem uma reação. A medicina é uma profissão baseada muito em conservadorismo, mas por quê? As mudanças devem ser feitas de maneira progressiva, paulatina, ponderada. Isso é uma característica da profissão. Então houve uma reação e aos poucos os médicos foram entendendo, usando a ferramenta, né? E hoje já está, vamos dizer assim, bem resolvido entre os médicos. E eu acho que a telemedicina, em tudo isso, ela é o acesso, né? Ela dá a oportunidade do paciente ter mais acesso à saúde. E também, para o lado do médico, dá mais acesso para o médico também ter mais liberdade, né? Por exemplo, eu vou fazer retornos de pacientes que não precisam fazer exame físico. Não precisa ser obrigatoriamente dentro do consultório que ele vai fazer a telemedicina. Ele faz no escritório da casa dele, num lugar reservado, e faz esses retornos, por exemplo. Ou o paciente está precisando naquele momento. Imagina um paciente que está em um remédio que ele usa de forma contínua e ele está viajando. E chegou lá, em Fortaleza, ele bate a mão nos bolsos, na mala dele não está o remédio. E a receita é controlada. E agora? Como eu vou fazer? E não consegue marcar um médico lá, presencial. Ele entra em contato com o médico dele atendendo, faz uma avaliação por telemedicina
e envia a receita digital para ele, né? Então, ele não deixa de fazer o tratamento dele, ele não descompensa da doença dele e ele mantém a saúde dele em dia. Então, ponto para a telemedicina. Doutor, como equilibrar a tecnologia e a interpretação clínica humana na prática médica? Certo. Eu falo que eu tenho um consultório híbrido. Eu atendo presencialmente aqui em Chapecó, tenho meu consultório aqui, e eu utilizo o recurso da telemedicina como algo complementar à minha atuação no dia a dia. Então, como eu falei, tem um paciente que foi no consultório, fez a anamnese, a entrevista clínica, o exame físico, vi que era uma condição tranquila, rotina, e ele vai fazer exames de rotina. Mas ele mora no Rio Grande do Sul. Tem muitos pacientes que vêm do Rio Grande do Sul, ali do Paraná, do sudoeste do Paraná, e vêm para cá. E aí, por que não fazer a teleconsulta para fazer o retorno dele? Então, isso é uma facilidade, dá comodidade para o paciente. Então, é dessa maneira que eu uso a telemedicina no meu dia a dia. A inteligência artificial, ela é muito boa para o médico que precisa, por exemplo, gerar conteúdo de educação em saúde. Eu faço isso muito, assim, eu tenho eu gosto muito de ensinar, de educar, né? Então, eu uso isso, falo lá na IA, por exemplo, ajuda na criatividade, né? De eu estabelecer um roteiro para fazer um tema e levar essa informação de saúde adiante. Então, acho que o médico que utiliza a tecnologia de maneira adequada, dentro das regras da legislação vigente, com bom senso, ele vai ter um melhor rendimento da profissão dele e também poder prestar um melhor atendimento aos seus pacientes. Como eu falei lá no início, você diagnosticar precocemente algumas condições de doenças que possam estar acontecendo com o paciente ou condições de saúde que possam gerar risco de desenvolver doenças, você vai conseguir modificar a história natural da doença, se você puder agir rapidamente, ou de evoluir para uma doença, por exemplo, o paciente que é sedentário, né, fuma, né, você pode parar com esses hábitos, né, mudar o estilo de vida dele e você preveniu que ele desenvolvesse um câncer de pulmão, por exemplo, né? Então isso é algo que eu faço muito a comparação da medicina preventiva com a questão do saneamento básico. O que mudou a saúde da população humana foi saneamento, vacina. Isso trouxe aumento de expectativa de vida. Se a gente olhar o Brasil dos anos 40, 50, a expectativa de vida era 40 e poucos a 50 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está em 74, em Santa Catarina já 80 anos praticamente. Então, são essas medidas, né, sanitárias que a gente chama, que fazem um impacto maior na população como um todo. Mas de forma individual, as mudanças do hábito de vida e você conseguir entender o perfil, né, daquela pessoa em relação à possibilidade de desenvolver algumas doenças por conta do hábito de vida, ou ocupação, ou história familiar, por exemplo, você pode já intervir precocemente. E isso vai aumentar a expectativa de vida dela, com certeza. A questão, por exemplo, de medicamentos. Estatinas são medicamentos relacionados ao colesterol. O controle do colesterol, num prazo aí de uns 20, 25 anos, modificou muito a história de infarto agudo do miocárdio, de AVC, na população em geral. Isso jogou a expectativa de vida da população para cima. Mas para você indicar o medicamento, você tem que descobrir quem que tem colesterol elevado, quem tem aquele perfil lipídico que leva ao risco cardiovascular aumentado. Doutor, qual é o segredo da longevidade? Bom, então a gente pode pensar em 5 pilares da saúde. E esses 5 pilares são coisas que nós podemos fazer com nós mesmos. Então, primeiro, movimentar-se. Atividade física regular. Se você pratica um exercício físico com frequência de pelo menos 3 a 4 vezes na semana, muito bom. Mas no dia a dia, movimentar-se. Não precisa estacionar o carro na porta do supermercado. Estaciona um pouquinho mais longe, vai caminhando até lá. Outro ponto, a questão da alimentação. Alimentação mais produtos in natura, menos embalados, né? Descasque mais e desembale menos. E também atenção na alimentação em relação a diminuir o consumo de muitos produtos assim defumados, super industrializados, tá? Além disso, a questão da espiritualidade, né? Hoje se fala muito de saúde e espiritualidade. É você saber o teu propósito, que você vai deixar um legado, que talvez a vida transcenda. E às vezes até
você ter contato com a natureza, né? Aquela história de botar o pé na grama ou ver o pôr do sol, isso é uma conexão, é a espiritualidade. Outro ponto, né, desses 5 pilares é a questão das suas relações sociais, amizades, a sua família. Então, você cultivar, né, uma vida social, não é uma vida social de ficar indo em festas ou bares, não é isso. É a vida social com pessoas que te elevem, que te acompanhem durante a vida, a sua família, ter uma relação harmoniosa, vai lhe trazer muitos benefícios. E o quinto pilar é a saúde mental. Né? Dar atenção à sua saúde mental é muito importante. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a questão do corpo, mas estão esquecendo que a mente e o corpo andam juntos. Então, se você está sofrendo da parte de saúde mental, emocional, você precisa equilibrar isso, senão seu corpo vai sofrer junto. Doutor, para quem quiser saber mais sobre gerenciamento da saúde de forma individualizada, sobre check-up médico e acompanhar o senhor nas redes sociais, qual é a forma? Me procurar nas redes sociais, o Instagram é @doutorasdrubalcesar, só vai ter eu, Asdrubal, né? Praticamente. Esse no Instagram. E também no YouTube eu mantenho o meu canal, Asdrubal Cesar Médico da Família. E lá eu tenho alguns vídeos relacionados a esses temas e também vídeos relacionados a uma questão mais filosófica sobre a vida, sobre a medicina, que eu gosto muito também dessa parte. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Esse foi mais um quadro E aí, doutor, com a participação do Dr. Asdrubal Cesar, que trouxe como tema principal check-up anual. E fez vários alertas que, mesmo com tanta tecnologia e informação artificial, a visita ao médico é indispensável para a sua segurança e o melhor gerenciamento da sua saúde. Eu te espero no próximo quadro E aí, doutor?